Sem dúvida. Sem Taíbo, dúvida. gostava só de colocar aqui para finalizarmos esta nossa conversa que já vai longa. Se fosse deixar a última palavra ou a última ideia ou conselho para os macaques que nos acompanham aqui neste podcast, que ensinamento da sua experiência de vida deixaria? Eu vou falar em particular para os macaques que estejam numa faixa etária mais jovem, porque eu acho que é muito importante falar com eles, porque quando eu tinha a idade deles, eu falo de jovens em particular entre os 18 e 19 anos, eu fui um jovem irreverente e de certa forma eu não tive muito tempo para poder acatar a muitos conselhos que me foram dados pelos mais velhos. E hoje em dia eu sinto que muitos de nós nos perdemos porque muitos de nós vão pelo mesmo processo que eu tive que passar sem perceber que os tempos mudaram. E neste momento que possamos aprender dos erros dos outros. Neste momento nós temos muitas pessoas capacitadas, que é uma coisa que talvez nós não tínhamos, não é? Há tempos atrás. Temos muitas pessoas para nos darem as mãos, nós temos muitas pessoas que são exemplos de coisas positivas, não é? Antigamente nós víamos muitos casos de sucesso, podemos assim dizer, falo de sucesso financeiro, dos quais nós desconhecíamos a origem do mesmo. E hoje em dia nós começamos a ter casos de sucesso dos quais nós conhecemos a origem. Conhecemos desde o princípio até onde eles se encontram. Então eu diria que é muito importante nós pararmos um pouco para ouvir os outros. Nós falamos demais e nos predispomos muito pouco a ouvir, mas eu acho que é ouvindo que nós aprendemos. E o que mais nós precisamos nos dias de hoje é aprender, porque nós precisamos nos dar este tempo de poder, de certa forma, avaliar a nossa capacitação, avaliar onde nós estamos, avaliar o que nós queremos fazer uma avaliação concreta e sermos muito realistas mediante a tudo o que existe. O facto de eu ter conseguido fazer o que eu fiz num período onde não havia quase nada, não quer dizer que as pessoas vão conseguir o mesmo nos dias de hoje, porque nos dias de hoje já existimos muitos. Então tem que se criar novas estratégias para poder se adquirir o dito sucesso que tanto se ambiciona. Então eu digo que o conselho é sempre fazer um bom estudo, mas um estudo real de todos os componentes que nós temos a nosso favor, ferramentas que nós possamos usar e perceber que se nós vamos estudar determinada coisa, nós temos que estudar mediante a realidade da mesma. Porque eu, quando comecei a trabalhar na indústria da moda, a maior parte dos manuais que eu tinha para poder aprender com eles eram de marcas grandes, marcas europeias, mas tudo aquilo não era aplicável cá. Então, praticamente, eu não tive nenhuma bíblia, nenhum dicionário que fosse plausível. Mas agora nós temos o Taíbo Bacar para aprender a trajetória dele e não cometer os mesmos erros. Sim, tanto não só Taíbo como outras marcas, não é? Que temos grandes marcas agora a surgir em Moçambique e a nível da África também. É muito importante nós prestarmos muita atenção no que está a acontecer no continente, porque antigamente a competição era muito nacional, o Taíbo e os outros que existiam. Depois eu reparei que isso parou, porque eu comecei a ser considerado pan-africano. Então a minha competição já não era precisamente só com os moçambicanos, mas depois com os africanos. Depois já não era com os africanos, e assim sucessivamente. Uau. Então é muito importante nós conseguirmos perceber de quem já fez o caminho, como é que o caminho é feito, para que nós possamos olhar e dizer eu posso mudar aqui, eu posso mudar aqui, e assim sucessivamente conseguirmos chegar a um lugar que seja surpreendente. Eu disse uma coisa e queria terminar dizendo o seguinte: eu já tinha dito que todos nós somos merecedores do sol e da sombra, mas nós temos que perceber que existem milhares de sombras. Talvez dois corpos não ocupam o mesmo espaço, então não vamos lutar para que possamos estar uns em cima dos outros por causa de uma sombra. Vamos procurar outras sombras
há milhares de sombras. E se não houver, vamos começar por plantar árvores, que é para podermos usar da sombra da mesma para podermos descansar.